os propósitos de Deus, ele poderia realizar sem a nossa ajuda, e aliás, cá entre nós, se ele fizesse sozinho, seria muito mais eficiente e muito mais fácil para ele, né? Mas como ele escolheu esse caminho de comunhão, de nos incluir na família, como ele deseja, não que a gente tente fazer a obra dele por nossa sabedoria, por nosso caminho. Deus não quer que a gente ajude com nossa sabedoria tão falha, né? Às vezes nós achamos que temos boas ideias de como cumprir os propósitos de Deus. Ele não precisa das nossas sugestões ou das nossas estratégias humanas, mas ele quer o nosso coração, ele quer que a gente entre junto com ele. Então, esses momentos antes da oração e essa reunião é para fortalecer o ministério de oração, que é o fundamento de qualquer ministério, especialmente nós sentimos isso no TJC2. Eu queria compartilhar uma coisa rapidamente para mostrar, como sempre procuramos fazer, como a oração faz parte desse processo de Deus. A gente poderia colocar isso de várias maneiras, mas eu vou resumir como Deus trabalha em conjunto conosco com 4 passinhos, 4 pontos em que ele nos conquista, ele nos inclui e ele nos torna participantes, cooperadores com seu propósito. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é que ele nos dá uma visão. A gente não consegue orar, a gente não consegue cooperar sem a visão. A gente sempre lembra, eu sempre me lembro do apóstolo Paulo, que falava assim que ele, lá no fim praticamente no fim da vida dele, ele falou assim, quando ele dava testemunho, assim, que ele não tinha sido desobediente à visão celestial. E essa visão é o chamado. Em Efésios 1, Paulo ora para que todos os crentes em Jesus, na igreja, pudessem ter os olhos abertos para ter uma visão do plano de Deus. Nós não sabemos muitos detalhes, nós não sabemos exatamente como ele vai fazer. Nós temos falado aqui no TJC2 muito sobre o novo homem, o plano de redenção, a unidade, a reconciliação. São vários aspectos dessa visão, do propósito, para onde Deus está caminhando e em que sentido ele está nos chamando para cooperar. Mais uma vez, ele está nos chamando para um alvo que é totalmente impossível, não tem a menor possibilidade da gente fazer, não tem a menor possibilidade, a gente até olha assim, mas como será possível? Como Maria, quando recebeu a visita do anjo, dizendo que ela conceberia pelo Espírito Santo e o Deus em carne estaria dentro dela, ela daria à luz o Filho de Deus, e ela ficou, como será possível isso? Então, essa é sempre a nossa reação, nós não sabemos como Deus vai fazer, mas é a visão. Nós precisamos sempre renovar a visão, sempre deixar essa chama acesa. Tem uma visão. Jesus vai voltar assim, Jesus vai reinar, mas existem aspectos desse propósito de Deus e ele está nos chamando para fazer parte, para fazer parte da gestação, para fazer parte desse momento de buscar, de nos interessar, de estar aqui, assim, Deus, nós não sabemos como vai acontecer, mas estamos aqui para que o Senhor faça isso. E especificamente dentro do TJC2, eu acho importante fazer essa distinção, porque nós não somos uma visão, um movimento, nosso propósito não é simplesmente orar por Israel, faz parte
mas a visão que Deus deu para Martin Waldman, a visão que faz parte das Escrituras, de Efésios 2, de Romanos 11, a visão é que Deus, no seu plano, ele separou um povo, o povo de Israel, povo judeu, ele deu a esse povo as alianças, ele deu a esse povo as promessas, ele deu a esse povo a incumbência de trazer o Messias, enfim, ele deu ao povo de Israel responsabilidades enormes dentro do plano de Deus, mas tem toda uma história em que, inicialmente, mesmo antes da vinda do Messias, eles não captavam sempre essa visão, não cooperavam sempre, assim como nós também não temos cooperado sempre com o plano de Deus para nós gentios. Então, nesse plano de Deus, Deus vai trabalhando com judeus e gentios, assim como ele fez a família, com homem e mulher, diferentes, mas com o propósito de se tornar um. Então, essa é a visão, em síntese, né, que Deus tem nos dado, uma visão poderosa, uma visão impossível, mas uma visão que a gente vê em outras épocas da história, era muito mais encoberto e muito mais distante. Nós estamos vivendo em tempos em que várias coisas já estão acontecendo, então isso nos anima mais, porque nós percebemos que Deus realmente está empenhado em cumprir esse propósito de nos tornar um e de aperfeiçoar e complementar seu povo com essas duas partes. Então, a visão é o primeiro passo daquilo que Deus, do processo de Deus, trabalhar em conjunto conosco. O segundo passo algumas pessoas recebem essa visão e correspondem. E eu vou fazer um paralelo com Jesus, quando ele andou aqui na Terra, ele veio para trazer uma mensagem para toda a humanidade, ele veio para trazer uma mensagem para toda a nação de Israel, mas inicialmente houve poucas pessoas, principalmente os 12 discípulos e outras pessoas que também foram se juntando a ele. Então, vamos chamar o segundo passo de núcleo. Deus não tem o objetivo de trabalhar só com aquelas pessoas. Jesus não veio só para trabalhar com os 12 discípulos ou com os 120 que tinha no cenáculo, no dia de Pentecostes. Ele tem o objetivo de alcançar todos, mas ele começa com um pequeno núcleo. E na nova aliança, isso acontece de uma forma um pouco diferente do que nas alianças anteriores. Porque quando Deus chamou Abraão, ele queria ele foi formando uma família, mas de certa forma Abraão foi um indivíduo que recebeu o chamado de Deus. Moisés, Samuel, profetas, Davi. Então, a gente vê na história de Israel e a gente vê na história da igreja, muitas vezes esse núcleo praticamente era formado de uma pessoa ou de pouquíssimas pessoas. Mas o desejo de Deus é formar um corpo, formar realmente um remanescente, um grupo que vai carregar juntos. Na nova aliança, nós temos essa estratégia mais elaborada de Deus de trabalhar com uma pluralidade, com um conjunto de pessoas. Então, Deus deseja muito a família, o corpo, formando um núcleo que possa corresponder e que abrace. Esse núcleo não é só de pessoas que viram a visão, mas de pessoas que abraçaram, que se entregaram, que se comprometeram. Então, o segundo passo de Deus efetuar seu trabalho em conjunto conosco, ele dá a visão, mas ele começa a formar um núcleo. E eu estou falando isso porque é isso que nós estamos fazendo aqui nessa reunião mensal e em outros contextos também. Deus está trabalhando em nossos corações, isso não é, às vezes a pessoa pode ser alcançada de uma forma poderosa, instantânea, receber a visão,
mas geralmente é um processo de mais e mais envolvimento, mais e mais entrega. Jesus trabalhou com os discípulos, como nós sabemos, durante 3 anos e meio, e aí ainda receberam o Espírito Santo para eles poderem se entregar, engajar completamente nessa visão. E aí o terceiro passo, que é oração. Então eu estou colocando isso dentro desse contexto para a gente entender que nós queremos estimular, queremos encorajar a oração, mas a oração não existe, a oração não será persistente, a oração não será conforme a vontade de Deus se não recebermos a visão e se não nos entregarmos a ela, se não nos oferecermos para que essa visão, para que de alguma maneira, o que eu posso fazer? A pergunta não é essa, a pergunta é: você quer se entregar? Você quer se envolver? Você quer buscar? Você quer dizer, esse é o tesouro que eu achei no campo, essa é a pérola de grande valor, é isso que eu quero realmente dar a minha vida para que o propósito de Deus se cumpra. As pessoas se entregam na vida humana, as pessoas se entregam a várias causas. Quem gosta de esportes, quem gosta de ensino, quem gosta de pesquisa, quem gosta de política, sei lá, cada um se entrega a uma causa e se entrega e quer ser bem-sucedido. E isso, em uma dimensão menor, faz parte das nossas vidas também. Mas tem algo que precisa sobressair, precisa encher o nosso coração. E é essa visão e essa entrega. E a oração, então, é uma resposta à visão e ao nosso desejo de se entregar. E o quarto e último aspecto é que, dentro da oração, nós já falamos sobre isso em outra reunião, quando nós recebemos a visão, ansiamos por ela, quando nós abraçamos e desejamos de todo o coração e começamos a orar, sabe o que acontece? Deus começa a falar assim: você está orando, eu quero usar a sua vida. Tem algo que você pode fazer, talvez seja algo pequeno, mas o quarto passo é a ação. Depois da oração, tem uma ação que vem como consequência da nossa oração. Quando nós oramos e pedimos: Senhor, eu anseio, é o que o Senhor anseia. O Senhor morreu na cruz para reconciliar, para unir, sim, para nos salvar do inferno, sim, para nos dar a vida eterna, mas a morte de Jesus, a entrega de Jesus, o coração do Pai é que nós sejamos um, que haja reconciliação, que haja uma unidade verdadeira entre nós em torno do Pai, em torno da família de Deus. Então, quando nós oramos com essa disposição, com essa entrega, Deus começa a mostrar coisas que podem ser feitas, e aí é diferente, né? Nós, muitas vezes, começamos com: eu quero evangelizar o mundo, eu quero começar uma igreja, eu quero começar um ministério de recuperação de pessoas dependentes. Então, quando a gente começa algo, às vezes é o nosso plano, faz parte, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas muitas ações nossas são fruto da nossa estratégia e não vem como consequência dessa entrega para a visão que Deus deu. Então, isso é um pequeno resumo. Eu vou ler um texto em Romanos 15, várias vezes nas epístolas de Paulo. Paulo pede, ele escreve a carta para uma igreja e ele pede que a igreja ore. Mas esse pedido de oração geralmente é no final da epístola, porque primeiro vem a visão, depois vem a gente abraçar a visão e depois vem a oração. Então, em Romanos 15, versículo 30, Paulo escreve assim: Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito,
peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês, e o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém? Então, Paulo está pedindo, ele faz isso em Efésios 6, ele faz isso em Colossenses 4, ele faz isso em 2 Tessalonicenses 3, ele pede a oração, porque a oração é uma resposta, é uma cooperação. Paulo conta com apoio, Paulo conta com o núcleo, Paulo conta com as pessoas que abraçaram, que se entregaram, que estão se entregando a Deus, e pela oração Deus começa a agir. E nós somos todos testemunhas de como Deus tem respondido orações. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre alguns pedidos de oração, mas eu queria primeiro que a irmã Clary, de Porto Alegre, compartilhe conosco. Eu não sei se todos receberam esse pedido de oração. Eu sei que aqueles que estavam nos grupos de oração, nós recebemos o pedido, né, para orar pela ministração do irmão Kobe Ferguson lá em Porto Alegre. Então, vocês que oraram, agora nós queremos, esse é uma das coisas importantes que nós fazemos nessa reunião, é dar um retorno sobre o que foi orado e como Deus agiu e como Deus respondeu. Então, vamos ouvir umas palavras da irmã Clary, que vai falar sobre como Deus respondeu as orações e abençoou a ministração do irmão Kobe lá em Porto Alegre. Bom dia a todos, Shabbat Shalom, e quero realmente agradecer todos que oraram por esse evento. Muito obrigada, realmente foi uma resposta de oração preciosa. E o Cristo falando em visão e oração, há muito tempo Deus me deu no coração uma visão, e com isso a oração, de que alguém no nosso meio aqui pudesse pisar o púlpito falando sobre o novo homem, falando sobre essa unidade em Cristo Jesus, e eu sempre comecei a orar por isso, e orava assim, que seja o Christopher, ou o Montanini, ou o Ailton, não importa, mas que alguém venha e fale sobre essa importância do novo homem, essa importância da derrubada da muralha. E eis que Deus mandou um judeu de Israel. Então, Deus tem nos surpreendido, e ele sempre surpreende. Aprove a Deus mandar um próprio judeu que ama Jesus, pisar num púlpito aqui em nosso meio. A comunidade que a gente, então, teve para que esse evento acontecesse foi Chuva Serôdia, e, em princípio, o pastor Wilson Linhares, ele abriu as portas, mas ele não quis se envolver em toda a dinâmica, em todo o processo de divulgação. Ele disse assim, a congregação está aberta. Então, aí a gente já teve uma resposta de oração, porque essa congregação tem um coração voltado para Israel. A igreja começou a lotar, tinha gente em pé no fundo, tiveram que colocar mais cadeiras, vieram pessoas até de outras congregações, né, que eu soube que está no meio evangélico, mas em outras congregações. Então foi algo maravilhoso mesmo que Deus fez em relação a isso. E outra coisa maravilhosa é que 2 pastores da congregação onde eu pertenço estavam presentes. Fiquei muito feliz, muito feliz. E aí o Kobe, então, tomou a palavra e falou sobre o seu ministério, Maoz Israel, que significa Força Israel, e falou um pouco do seu ministério e como ele tem avançado, né?
E eu penso assim que esse avanço, esse crescimento desse ministério, muito é a oração. Então, realmente, a oração é aquilo que nos move, é aquilo que o Senhor quer que façamos. Esse é o nosso trabalho com Deus, orar. Orar pela causa de Cristo, pela causa da igreja, pela causa dessa unidade entre judeus e gentios. Então, o Kobe, ele discorreu com muita sabedoria e habilidade toda a história, desde de Caim e Abel até os nossos dias. De uma forma muito tremenda, de uma forma, digamos assim, atrativa, de uma forma que a gente prestava muita atenção. Eu estava sentada bem na frente e não via um barulho. Eu percebia assim que as pessoas estavam prestando muita atenção. E ele falou muito sobre a restauração da igreja dos gentios e o Israel espiritual. É o que a gente sabe. Eu sei que a grande maioria que está no TJC2 sabe toda a história de judeus e gentios, sabe a história da oliveira, sabe a história da derrubada da muralha, sabe a história da restauração de Israel, a gente sabe disso. Mas foi muito precioso como ele colocou a restauração da igreja dos gentios e Israel espiritual. Eu vou só dar uns tópicos, tá? Porque foi uma ministração assim bem longa, mas maravilhosa, maravilhosa mesmo. E aí ele começou também no tempo de Jesus, que tudo começou em Israel, né? Todo o ministério de Jesus foi em Israel. A igreja começou em Israel. E, enfim, é ali dos judeus que nós temos a Torá, temos o Novo Testamento. É Jesus que é judeu. Então, ele colocou muitas coisas sobre o ministério de Jesus em Israel. E é ali que ele nasceu e é ali que ele vai voltar. E é ali que ele também subiu aos céus e voltará em glória. Ele falou também sobre a independência de Israel e enfatizou bastante o papel importante de Oswaldo Aranha, e que com isso também eu penso que Israel honra muito o Brasil. Eles honram o Brasil por esse homem que Deus usou, e gaúcho, que Deus usou para esse voto Minerva, e aconteceu a independência de Israel, que fazem agora 78 anos, que Israel voltou para a sua terra. Ele também falou sobre os ossos secos, que está em Ezequiel 34:14, que diz assim: E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. O que Kobe falou aconteceu realmente. O povo voltou para Israel, o povo se tornou vida, né? Assim, os ossos se juntaram, os músculos, nervos, tudo se juntaram. E uma coisa que ele falou, que faltou e falta o ruach, o espírito, que viria dos 4 cantos da terra. E este ruach, eu não sei se eu estou mencionando certo, mas o espírito está faltando ao povo de Israel. Eles estão mortos porque não conhecem Yeshua. Isso me tocou profundamente, me tocou profundamente. E mais de 99% em Israel não conhecem Jesus. Eles precisam do sopro do Espírito Santo. Eles precisam do sopro do Espírito Santo. E por outro lado, ele falou de Ezequiel 36, que vai haver a restauração de Israel. Vai haver a restauração de Israel. Então, ele mencionou também sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, Portugal e Espanha, sobre o Holocausto, e também como a teologia da substituição começou lentamente, e tem avançado muito no meio da igreja. No meio da igreja, a gente sabe disso, que no meio evangélico existe pessoas, lideranças que têm esse espírito da teologia da substituição.
ele trouxe de uma forma muito incisiva, mas não agressiva. Não agressiva, porque com certeza ele não conhece quem estava ali, né? E poderia até assim se sentir muito tocado no sentido de se rebelar. Então, ele trouxe de uma forma muito maravilhosa mesmo sobre a teologia da substituição. E creio que cada um entendeu o que isso significa. E uma coisa também que ele disse assim, o diabo diz, não posso destruir Yeshua, mas posso destruir Israel. E é por meio dessa teologia da substituição, das perseguições, da Inquisição, do Holocausto, das cruzadas, que o diabo tenta destruir, então, o povo. Porque eu acho que ele entendeu que com Jesus ele nunca vai vencer. A importância também, ele falou a importância de orar por Israel e sua salvação. Então, ele diz que é de suma importância, é o que o TJC2 tem feito e outros ministérios que abraçaram e abraçam Israel, oram por Israel e devemos continuar. Devemos ter, assim, um posicionamento, uma seriedade de estar orando por Israel. Louvado seja Deus por esses ministérios, pelo TJ, que tem essa visão. E se temos a visão, temos que orar. Aí ele deu a bênção araônica, colocou o talite também de uma maneira muito querida, muito delicada. Ele disse que isso não era misticismo, para que todos entendessem. E foi lindo, ele nos abençoou, era um silêncio dentro da sala quando ele nos abençoou. E uma das coisas que bem no final, o Senhor me impulsionou para subir ali no púlpito pelo Espírito Santo. Eu chamei o Cobb, que já não estava mais no púlpito, chamei o pastor Cobb, chamei um outro judeu, crente em Jesus, que estava ali presente, e chamei os dois pastores da congregação, que eram os pastores, o pastor Ismael e o pastor Telmo. E coloquei eles lado a lado, os judeus e os gentios, representando judeus e gentios. E aí foi a oportunidade de realmente mostrar também para as pessoas que estavam ali de que nós somos um e que a parede de separação já foi em Cristo Jesus derrubada, mas que precisa ser derrubada em nossos corações. E aí ele se abraçou, eu lembro que o Cobb abraçou o pastor Ismael, assim como dizendo, nós somos um em Cristo Jesus. E aí eu vejo e também falei que a oliveira, ela está crescendo. A oliveira está crescendo, com o enxerto dos gentios e reenxerto dos judeus. E ela está crescendo. Ela está se tornando uma árvore forte e ela precisa ser forte em Cristo Jesus. E muitas pessoas chegaram para mim e disseram que estavam muito impactados com tudo que ouviram, coisas que nunca tinham ouvido falar, e que agora eles têm uma maneira diferente de colocar Israel em suas orações. Então, eu penso que foi algo extraordinário, porque é a primeira vez que um judeu crente em Jesus, um judeu messiânico, estava no nosso meio. E isso foi resposta de oração. Eu vejo assim que de mão em mão a gente pode dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então eu incentivo realmente de nós orarmos e dentro do possível fazer acontecer, prática. E quando há o momento, quando há a oportunidade de praticar, vamos praticar. Porque Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta. Então, eu vejo que é o momento de eu pedir para cada um levar a sério a intercessão, a oração, para que haja realmente a restauração plena de Israel e que haja a unidade
entre judeus e gentios, e para que a oliveira cresça e receba mais galhos e seja um fruto para a glória do Senhor. Obrigado, irmã Clary. Isso realmente nos estimula, né, para saber que Deus encaminha as coisas, algo que ela e outras pessoas certamente estavam desejando há muito tempo. Tem a hora certa, Deus abre os caminhos e Deus responde orações. E agora devemos continuar orando, né, para que essa palavra que foi dada, essa ministração, continue dando fruto nos corações das pessoas. Eu quero falar bem rápido agora, que nosso tempo, nós não queremos ter um bom tempo para orar, mas eu quero colocar alguns pedidos, alguns que a gente já tem na nossa lista, e depois a Elaine vai colocar no grupo também. Nós estivemos orando para que abrisse um caminho, nós estávamos com dificuldade de agenda para fazer a reunião desse grupo de Juntos na Oliveira. Juntos na Oliveira é um grupo que começou o ano passado e que reúne, estamos atualmente com 6 ministérios que todos têm a mesma visão, talvez uma ênfase diferente aqui e ali, mas todos têm essa visão do novo homem, e estamos com mais 2 ministérios que talvez se juntem a nós, não sei se vai ser nessa próxima reunião, mas estamos com mais 2 ministérios que vão se juntar a nós. Então, nessa quinta-feira, dia 21 de maio, nós vamos ter uma próxima reunião, pedimos as orações para que o Senhor conduza, porque é algo maravilhoso. A gente estava com dificuldade, que inclusive nosso irmão Daniel está em viagem, então ele não vai estar presente, mas nós vamos nos reunir nessa quinta-feira, se Deus permitir, e vamos ver como o Senhor orienta os próximos passos. Outra data que Deus tem liberado, as 3 congregações messiânicas de São Paulo, Daniel Woods, Gilberto Branco e Gustavo Karch, as 3 congregações que eles dirigem, já estamos com uma data marcada para ter uma reunião, já fizemos uma o ano passado, mas agora faremos uma nova reunião das 3 congregações, está marcado para o dia 12 de julho. 12 de julho, então sentimos que isso também é um passo que Deus está dando. E eu quero que vocês anotem, através do Daniel, eu estou fazendo contato ainda por mensagem, mas a gente deve ter uma oportunidade em breve de estar junto pessoalmente. Tem um irmão que eu quero que vocês coloquem nas orações. É um irmão, não é judeu, o nome dele é Silas Anastácio. Silas Anastácio. Eu ainda não estou com todas as informações, mas ele é um irmão evangélico, mas ele tem contatos. Ele disse para mim ontem que ele está tendo assim muito relacionamento com a comunidade judaica de São Paulo, inclusive assim líderes. Ele tem uma entrada, Deus tem aberto a entrada para ele. Ele tem contatos, relacionamentos, tem oportunidade de alguma maneira compartilhar o evangelho. Diz que está tendo muita abertura. Então é uma porta maravilhosa, e ele disse que tem bastante interesse. Então eu falei com ele que nós vamos orar por ele, por essa porta, por esse contato que ele tem com a comunidade judaica em geral, ortodoxa, não ortodoxa, com os judeus em São Paulo. Então vamos orar por esse irmão, Silas Anastácio. Então esses são os primeiros 3 pedidos, Juntos na Oliveira, as congregações messiânicas e irmão Silas Anastácio. Um outro aspecto que eu falei hoje, né, sobre esse núcleo que nós estamos buscando, essa reunião nossa mensal, e a reunião, eu queria que vocês orassem pela nossas reuniões de primeira segunda-feira do mês, rumo ao novo homem. Nós temos recebido, assim, cada
Cada mês a gente não sabe exatamente o que Deus vai dirigir para a próxima reunião, mas nós, quem está participando, observou que Deus tem nos dado o tema de reconciliação. Essas reuniões, rumo ao novo homem, na segunda-feira, na primeira segunda do mês, também para fortalecer esse núcleo, para passar a visão, para Deus ir consolidando a visão, para que a gente possa estar cada vez mais engajado em oração e ação. Então, eu queria colocar essas reuniões diante de Deus, porque a gente não sabe qual é a próxima, mas Deus tem dirigido. Pastor Sayão falou, André Mira falou, Vailton falou, assim, dentro de uma sequência sobre reconciliação, tem sido maravilhoso, vale a pena ouvir de novo, deixar essa palavra entrar, porque nós às vezes achamos que reconciliação é uma coisa muito superficial para os outros, e Deus está nos dando essa visão de reconciliação como algo amplo, grande, entre judeus e gentios, entre as igrejas, mas também algo perto de nós, na nossa família, pessoas que fazem parte ou que estão de alguma forma perto de nós e com os quais nós não temos comunhão ou abertura para comunhão. Então, nós queremos realmente que Deus continue trabalhando nessa área. Então, eu coloco isso como um dos nossos pedidos de oração, que o Senhor fortaleça essa reunião mensal de hoje, cada mês, os grupos de oração que fazem parte desse núcleo e a reunião de segunda-feira, rumo ao novo homem. E a terceira área são os eventos. Nós temos um evento no Brasil, que é a nossa conferência em agosto. Estamos colocando isso diante do Senhor. Esses 3 irmãos, vocês devem ter recebido, nós vamos continuar divulgando. Se você não fez sua inscrição para a conferência, aproveite, porque até o fim desse mês de maio nós temos esse preço melhor para participar. E pedimos orações, porque é algo assim, nós nunca tivemos assim 3 palestrantes vindo de fora, não foi nem nosso planejamento para isso, mas sentimos que Deus trouxe, e eles estarão no Brasil durante vários dias antes da conferência e um pouco depois. Eles vão para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para Curitiba. E então, além da conferência, eles vão ter várias oportunidades. Eu estou mais envolvido com São Paulo, mas nós temos a oportunidade de pelo menos o Johannes falar no podcast do Jesus Cop, outras reuniões que pastor André Mira está organizando em São Paulo. Então, vamos orar por esse evento, que é algo nesse sentido, como aconteceu com o irmão Kobe em São Paulo, em Porto Alegre. É uma oportunidade para espalhar a visão, para Deus tocar em corações. Então, é um dos nossos pedidos de oração, que o Senhor prepare o caminho para a vinda deles na conferência e nos dias anteriores. E o outro evento que nós temos já colocado para oração é a Assembleia, o Summit, a Assembleia Pré-Concílio, em outubro, em Jerusalém. E como nós sabemos, a situação é muito delicada, a gente não sabe como é que vai estar a situação, se vai ser possível, se não vai ser possível, mas estamos orando para isso também, ok? E a última área, junto com gratidão também, é que nós já há vários anos estamos contribuindo financeiramente para ajudar o ministério da Beit Sar Shalom. Mas o Senhor está ampliando. Nós temos essa vinda dos irmãos em agosto, que vai gerar bastante custo, e também nós queremos semear em outros ministérios, esses Juntos na Oliveira, o Ministério do Maoz, o Ministério de Amigos de Israel. Tem muitas necessidades e nós queremos doar, nós queremos, na nossa oração, nós queremos estar dispostos para doação. Então, o pedido é para que o Senhor levante recursos. Vamos orar para que o Senhor
aumente os recursos para que nós possamos semear, para que nós possamos abençoar. Isso é bíblico, né? Paulo foi nas igrejas juntando recursos para abençoar os santos de Jerusalém, e nós queremos demonstrar não só nosso amor com abraço para os irmãos messiânicos, mas queremos ajudar financeiramente. Mas eu quero dar graças a Deus porque no mês de abril nós já tivemos uma entrada maior de recursos. Então, graças a Deus por cada oferta, por cada um de vocês, por cada um que tem, às vezes com sacrifício, tem enviado ofertas. Então, já temos um motivo de gratidão, mas também queremos continuar orando para que o Senhor multiplique, para que o Senhor providencie os recursos necessários para que esse ministério e essa unidade possa realmente ir para frente.